Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui. Seja muito bem-vindo ao curso gratuito do Zero à Pregação Completa em 7 dias. E você está na aula de número 6, na penúltima aula desse grande curso gratuito que eu estou fornecendo aqui com todo carinho e de coração para você. E aí, você tem sido abençoado através desse conteúdo? Será que as 5 primeiras aulas que você já assistiu aqui te abençoou, mudou a sua percepção sobre o ministério da pregação, te aprofundou mais no ministério da palavra? Esse é o meu desejo. Que você saia deste curso motivado a aprender muito mais, a ser o pregador que Deus quer que você seja e que este curso capacite vidas para ganhar outras vidas através da pregação da palavra de Deus. E assim como as 5 primeiras aulas foram bênção para a sua vida, pelo menos eu oro para que tenham sido, eu tenho certeza que essa aula de número 6, que essa penúltima aula também faça toda a diferença na sua vida, na sua chamada e no seu ministério. Na aula anterior, se você assistiu à aula anterior, você sabe o que nós tratamos. Nós começamos a montar na prática o nosso esboço. Começamos a ver aqui a respeito do tema, você aprendeu a elaborar o seu tema e aprendeu também a criar a sua introdução. Então você já tem o título da sua mensagem, já tem o texto, claro, e já tem o quê? Já tem a introdução também. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: você que está me assistindo, elaborou junto comigo? Já fez o seu tema e a sua introdução? Conta pra mim aí. Vai aqui abaixo nos comentários e já começa a interagir comigo aqui nessa aula de número 6. Você já fez o seu tema e a sua introdução? Olha só, vamos lá. Vamos fazer algo diferente aqui. Caso você já tenha criado o tema, o título da sua mensagem, você vai fazer o seguinte: você vai aqui nos comentários, você vai colocar a referência bíblica do texto base que você vai usar. Por exemplo, a minha referência é 1 Pedro 3,12. A sua qual é? Coloca a referência e na frente você vai colocar o tema da sua pregação, tá? Quero ver quem é que fez o tema aí. Coloca aí para eu analisar, para eu dar um ok, para eu dar um coraçãozinho aí no seu comentário. Certo? Eu quero ver como que vocês estão se desenvolvendo, eu preciso desse feedback, tá bom? Porque se vocês não estiverem aprendendo, tá sendo em vão aqui todo o meu esforço e todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês. Então, não vá para frente aqui dessa aula sem fazer isso que eu te pedi. Dá um pause aí no vídeo, tá? Dá um pause aí agora, vai aqui abaixo nos comentários e coloca o seu texto e o tema que você escolheu para sua pregação baseado nos ensinamentos da última aula. Quero ver quem está colocando em prática aquilo que eu estou ensinando aqui. E nessa aula de número 6, nós vamos aprender aqui a respeito dos 2 últimos elementos de um esboço. Nós vamos aqui falar a respeito do desenvolvimento e você vai aprender a desenvolver a sua mensagem, tá? Você vai aprender sobre o corpo da sua mensagem, como que você deve elaborar o corpo da mensagem, e você vai aprender também sobre a conclusão, certo? Estes são os 2 últimos elementos para você ter um esboço aí completo. Vamos lá então? Então eu vou para a tela do meu computador, onde eu vou começar a ensinar você a respeito deste importante assunto. Sem mais demoras então, acompanha aqui comigo. Bom, estamos aqui então na aula de número 6, montando o esboço parte 2, desenvolvimento e conclusão. Se você não assistiu a aula de número 1, Thales, caí de paraquedas nessa aula, o que é isso, do que se trata? Você está falando aí de um curso gratuito, como que funciona? Você vai ter que voltar lá na aula de número 1, tá? Vai lá na aula de número 1, se você procurar aqui no meu canal, tá bem fácil de achar, certo? E começa a assistir desde lá da aula de número 1, porque cada uma das aulas, os alunos aqui têm aprendido isso, são como degraus de uma escada, tá? Um degrau leva ao outro. Não queira passar do chão para o último degrau, que você pode cair e se machucar, não faça isso. Ó,
vai subindo degrau por degrau, até chegar aqui à sexta aula e a próxima aula, que é a nossa última aula deste curso. E se você está aqui, mas não assistiu a aula anterior, onde eu falei sobre tema e introdução, eu vou colocar essa aula aqui em cima, vai aparecer a aula de número 5 aqui em cima e vai estar aqui na descrição também todas as aulas até então, para você escolher aí a que você perdeu e assistir. É importante, tá, gente, que vocês assistam todas as aulas, tá? Não tente pular conteúdo, não vai dar certo. Vamos lá, então? Como eu tenho feito em toda a aula, aqui está o meu texto base, certo? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Vamos lá, então? Bora aprender a respeito do desenvolvimento e da conclusão. Aqui está o meu esboço, só para lembrar você de onde nós paramos. Olha só, esse aqui é o cabeçalho do sermão, tá? É o cabeçalho. Aqui tem tema e aqui tem texto. Eu não falei isso aqui na aula passada, mas quero citar isso para você. Mas é opcional. Se você quiser deixar ainda mais organizado o seu sermão, você pode fazer isso aqui, ó. Vir aqui e colocar assim, ocasião. Opa, ocasião. Qual é a ocasião que eu vou pregar? Num culto público. Lembra que eu falei isso? E eu posso vir aqui também e colocar objetivo que eu quero alcançar. Devocional. Tá? Vou colocar isso aqui de negrito. Vou colocar isso aqui de negrito. Certo? Posso dar um espaço aqui para ficar mais afastado. Ou até mesmo passar aqui para baixo. Certo. Então aqui eu tenho o cabeçalho do meu esboço, ó. Tema, texto, a ocasião em que eu vou pregar e o objetivo que eu quero alcançar, para eu sempre me lembrar desses dois fatores. Mas a ocasião e o objetivo você não cita no púlpito, não tem porquê, é só para conhecimento seu, tá bom? Eu recomendo que você faça isso. Seu esboço vai ficar muito mais organizado. Antes da gente prosseguir, deixa eu tentar fazer algo aqui para tirar esses espaços. Aí, consegui. Pronto, é isso que eu queria. Aí sobra mais espaço para mim. Beleza, vamos lá então. Então aqui está o meu esboço, tá? Colocamos aqui as informações da introdução e agora começaremos a preenchê-lo com dados do desenvolvimento. Vamos voltar aqui. Então, em primeiro lugar, vamos aprender aqui a respeito do desenvolvimento ou do corpo do sermão, tá? Que é a parte principal da sua pregação. Vamos aprender algumas coisas aqui a respeito do desenvolvimento, algumas coisas muito interessantes que eu tenho para trazer para você. A primeira, tá? A primeira coisa que eu quero destacar para você é que o desenvolvimento é a parte principal do sermão, onde serão transmitidas todas as lições da pregação. Ok? Deixa eu tirar o negrito aqui. Então, desenvolvimento é a parte principal do sermão. É aqui aonde estarão todas as lições, tudo que você estudou, tudo que você vai desenvolver na pregação, você vai desenvolver não na introdução. Lembra que a gente aprendeu isso na aula passada? Que a introdução é curta, é breve. A gente conduz os ouvintes da introdução para o desenvolvimento. É aqui que a gente vai encher os nossos ouvintes de conteúdo bíblico e prático para a vida cristã deles. Certo? Então é aqui que vão ser transmitidas as lições que você extraiu e aprendeu do texto. Uma outra coisa é que o desenvolvimento requer a maior parte do tempo da pregação. Mais ou menos 20 minutos. Tá? Se for uma pregação, por exemplo, de meia hora, que geralmente é uma pregação de meia hora,
o seu desenvolvimento vai girar em torno de 20 minutos, tá? Ficando 5 minutos para a introdução e outros 5 minutos para a conclusão, mais 20 do desenvolvimento, 30 minutos. Deu para entender? E aí, quando falamos a respeito do desenvolvimento tendo todo este tempo de pregação, muitos questionam assim, Thales, mas eu não vou conseguir falar 20 minutos. Meu Deus do céu, é muito tempo. Eu falo 5 minutos e já me dá um branco, eu já travo, já não tenho mais assunto. Fica tranquilo, porque o que eu vou te ensinar aqui, nessa parte de desenvolvimento, eu duvido você pregar menos de 15 minutos. É isso mesmo, eu duvido com o que eu vou te ensinar aqui, se você colocar em prática direitinho o que eu te ensino, eu duvido você pregar menos que 15 minutos, tá? 15, 20 minutos. Pode ficar tranquilo. E outra coisa, o tempo maior de pregação vem com a prática. Você não vai pregar a primeira vez 1 hora. Então, tira esse peso do seu ombro, essa preocupação. Não tem problema se a sua primeira pregação tiver 15 minutos, 20 minutos. Não tem problema. Você vai se aperfeiçoando com o passar do tempo. Mas você precisa saber que esse desenvolvimento, o corpo precisa ocupar a maior parte do seu sermão, tá? 70% do sermão é o desenvolvimento. Os outros 30, 15 para introdução, 15 para conclusão. Vamos lá para a próxima informação, próximo aprendizado sobre o desenvolvimento. Olha só que interessante o que eu vou te passar aqui. O desenvolvimento, ele pode ser discursivo ou tópico. Eu vou até marcar isso daqui. Ele pode ser discursivo ou ele pode ser tópico. Vou te explicar. Thales, como que funciona cada um desses dois aqui? Há 2 maneiras de você desenvolver a sua pregação. E eu tenho certeza que você, na sua caminhada como cristão, na sua frequência aos cultos, ouvindo pregações, você já deve ter ouvido essas 2 maneiras e formas de pregar. Como que funciona? O modo discursivo é aquele método de pregação mais comum em que o pregador ele não separa, ele não segmenta a sua mensagem, a sua pregação. Podemos dizer que a maioria dos pregadores, eles pregam de forma discursiva. Eles começam a pregar e eles vão falando numa linha de raciocínio só, do início ao fim da mensagem, sem dividi-la em tópicos, sem segmentar a mensagem em lições, em ensinamentos, em princípios, tá? É a mensagem onde ele discursa do início ao fim, sem segmentação alguma. A outra forma é o desenvolvimento por tópicos. Como que é isso? No desenvolvimento por tópicos, fica claro que o pregador está segmentando a sua mensagem. Ele começa a pregar, e ele fala da introdução. Acabou a introdução, é perceptível que ele entrou no desenvolvimento, porque ele começa a dividir o desenvolvimento em tópicos. Em primeiro lugar, uma primeira lição que aprendemos sobre Davi é a seguinte: Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E aí ele vai e desenvolve esse tópico. Em segundo lugar, uma segunda lição que aprendemos no texto sobre Davi é que Davi era um adorador por excelência. E desenvolve o texto. E finalmente, em terceiro lugar, uma terceira lição que eu aprendo ao olhar para esse texto é que Davi, ele foi um homem de oração. E desenvolve aquele texto. Portanto, queridos, concluindo, olha só, foi uma pregação segmentada. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. 3 lições da vida de Davi. O primeiro, no discursivo, ele fala direto, sem segmentar a pregação. Segue uma linha de raciocínio apenas. O segundo, ele vai segmentando em lições a sua pregação. Thales, qual que você vai ensinar para nós aqui? Eu vou ensinar para você aquilo que eu uso, tá? Eu acho, pelo menos no meu estilo de pregação, eu acho bem mais difícil pregar de forma discursiva. Eu, pelo menos, tenho dificuldade de pregar de forma discursiva. Começar um raciocínio e ir com ele até o fim. Se você analisar minhas pregações que eu tenho aqui no canal, as minhas pregações são todas por tópicos, todas segmentadas em lições, em ensinamentos do texto bíblico, tá? E eu vou recomendar essa forma para você. Para mim é uma forma mais inteligível,
a pregação fica mais fatiada e fácil de entender. Então eu vou ensinar o que tem dado certo para mim, sem desmerecer, claro, aqueles que pregam de forma discursiva, tá? Inclusive, se você está me assistindo e você é um pregador que prega dessa maneira discursiva, não tem problema. Este curso ainda pode abençoar você e você pode aqui também aprender outra maneira para variar suas pregações, certo? Os dois métodos são válidos e vai da questão da personalidade, do foco ministerial, enfim. Vai de cada um e daquilo que Deus chamou cada um para fazer, tá bom? Vamos lá então? Essa é a multiforme graça de Deus. Deus não chamou todo mundo para pregar da mesma forma. Já pensou se todo mundo pregasse da mesma forma? Ficaria maçante, ficaria repetitivo. Então cada pregador tem o seu estilo de pregação. Todos eles devem ser bíblicos, mas cada um deles tem uma metodologia de transmitir esse conteúdo bíblico de maneira particular. Então eu vou transmitir para você, vou ensinar para você a pregar de maneira tópica ou por tópicos, certo? Essa é a maneira que eu vou manter para você aqui. Então, tendo falado a respeito dessas duas maneiras de desenvolver a mensagem, vamos para a próxima lição. Olha isso daqui, tá? Isso aqui é um esclarecimento. Já que eu vou ensinar o desenvolvimento por tópico, a partir de agora eu vou focar no desenvolvimento tópico, certo? E o que eu quero passar para você aqui é o seguinte, ó. É que os tópicos podem ser extraídos do texto base, tá? Os tópicos, então, podem ser extraídos do texto base, do próprio versículo, você extrair tópicos para sua pregação. Deu para entender? E nesse caso, quando os tópicos são extraídos do texto base, você ou está pregando uma mensagem expositiva ou uma mensagem textual. Textual. Ok? Ou você está pregando uma mensagem expositiva ou textual, quando os tópicos eles são extraídos do texto base. Certo? Então, os tópicos podem ser extraídos do texto base, no caso, pregação expositiva ou textual, certo? E também pode ser extraída ou de princípios gerais da palavra de Deus ligados ao seu texto base, que no caso é um sermão temático, certo? Então deixa eu explicar isso aqui mais detalhadamente para você, ó. Os tópicos podem ser extraídos, tirados do texto base, do próprio texto que você escolheu. Desse texto você pode extrair os tópicos da sua pregação. No caso, você estará pregando ou expositivamente ou textualmente, tá? Thales, no seu caso aqui, é expositivo ou é textual? É textual porque está baseado em um versículo só. Expositivo geralmente está baseado numa porção maior do texto bíblico, tá? Mas isso é assunto para outro curso, talvez, outra aula. Ou de princípios gerais da palavra de Deus ligados ao texto base, que é o sermão temático. No sermão temático, você não extrai os seus tópicos do texto, você extrai do tema. Então, se você está pregando sobre o amor de Deus e o seu texto é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você não extrai de João 3,16 seus tópicos, você extrai do tema, por isso que é chamado temático. Então, você vai na Bíblia, vai ver versículos bíblicos que falam sobre o amor de Deus em toda a Bíblia, e deles você vai extrair seus tópicos. Você extrai os tópicos, então, de várias partes da Bíblia e não de um texto específico, tá? É o sermão temático, certo? Quem sabe eu não faço aqui um curso grátis sobre modelos, estilos, tipos de sermão. Já pensou um curso gratuito aqui? Eu te ensinando a pregar de forma temática, um aulão, te ensinando a pregar de forma textual e te ensinando a pregar de forma expositiva? Se tiver uma boa pedida aqui nos comentários, quem sabe, né? Quem sabe? Então, tem essas maneiras aí de poder extrair os tópicos, tá? Estamos falando aqui do desenvolvimento da mensagem. Você tá com o seu caderno aí, tá anotando tudo? É importante que você anote para você rever depois. Olha só, isso aqui é interessante o que eu vou falar, tá? Os seus tópicos devem
ser bem elaborados, objetivos e simétricos. O que é simétricos? Paralelos, sabe? Iguais um ao outro. Simetria, tá? Eles devem ser, então, bem elaborados, objetivos e simétricos. No meu caso aqui, deixa eu ir lá no meu esboço. No meu caso aqui, eu devo elaborar os meus tópicos, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, os meus tópicos. O Deus que vê, o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que nos defende. Esses aqui são os 3 tópicos que eu vou desenvolver na minha pregação, tá? Eles foram tirados diretamente do texto. Cadê o texto? Aqui, tá? Eles foram tirados diretamente do texto, ó, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Meu primeiro tópico, o Deus que vê. Aí você continua. E os seus ouvidos atentos às suas orações. Qual que é o meu segundo tópico? O Deus que ouve. Terceiro tópico, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Meu terceiro tópico, o Deus que nos defende. Esse texto, ele dá para perceber, acredito que você já percebeu isso, que ele é bem sugestivo para tópicos, porque ele basicamente é dividido em 3 partes que fornece para mim 3 tópicos, ó. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, um tópico, e os seus ouvidos atentos às suas orações, segundo tópico. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males, terceiro tópico. Então eu posso ter uma pregação aqui de 3 tópicos, certo? Calma que eu vou desenvolver cada tópico, tá? Eu só os escrevi para você aprender isso aqui, ó, que eles devem ser bem elaborados. Eu sintetizei a verdade de cada parte deste versículo em uma afirmação. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, o Deus que nos vê. E os seus ouvidos atentos às suas orações, o Deus que nos ouve, o Deus que ouve. Aqui é nos, espera aí, gente, deixa eu arrumar aqui. O Deus que nos vê. E seus ouvidos atentos às nossas orações, o Deus que nos ouve. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males, o Deus que nos defende. Bem elaborado. Objetivo. Olha aqui o tamanho do meu tópico. Ó, ele é pequeno. Não é nenhum textão. É bem objetivo. E outra coisa, eles são simétricos. Olha como eles têm a mesma estrutura. O. Deus, Deus, Deus. Que. Nos. E 3 verbos. Vê, ouve, defende. Tá vendo como tem uma simetria? Então você, claro, isso vem com a prática, tá, gente? Essa facilidade para elaborar tópicos, para, né, ter esse feeling no texto de qual versículo vai servir para qual tópico, isso vem com a prática, tá? Com a prática. Você não vai ficar se martirizando aí porque você também não consegue. Não, você não vai ficar. Você vai aprender isso daí. Com a prática você vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo, vai errando, vai aperfeiçoando, certo? Mas você vê que aqui, ó, os tópicos são bem parecidos um com o outro, mudando apenas o verbo no final de cada um deles. Então eles são bem elaborados, são objetivos e são simétricos. Tá? É assim que você deve fazer também os tópicos na sua pregação. Não ia ficar estranho se eu fizesse o tópico assim, ó. Primeiro tópico, Deus que nos vê. Em segundo lugar, o segundo tópico da minha pregação, aí eu falo assim, vale a pena orar. Terceiro tópico, não tenha medo, Deus te defende. Nossa, muito estranho, não tem paralelo nenhum com os tópicos anteriores. Os tópicos são totalmente diferentes, parece que eu estou pregando mensagens diferentes dentro de uma mesma mensagem. Por isso que deve ter essa organização na sua pregação, tá? Para ficar inteligível. Lembre-se sempre que o papel de fazer os ouvintes entender é do pregador. Através de um bom esboço, de uma estruturação clara do seu esboço. É nosso esse papel. Se os ouvintes não entendem a nossa mensagem, a culpa é nossa, não é deles. A não ser que eles ficaram conversando durante a mensagem, aí tudo bem.
Mas se eles prestaram atenção e não entenderam, a culpa é nossa. Então estruture seu esboço de tal modo que os seus ouvintes possam te entender. Certo? Então acredito que tenha ficado claro essa parte aqui. Deve ser bem elaborado, objetivo e simétrico. Uma outra coisa, deixa eu ver qual que é a próxima lição aqui. Olha isso daqui, ó. Ao anunciá-los, preste atenção, escreva isso. Devemos dizer: primeiro, ou em primeiro lugar. E nunca. Número 1. Ou tópico 1. Certo? Vou te explicar. Aqui na minha pregação, eu tenho 3 tópicos. Aí tô lá na introdução, destaquei lá os fatos e as verdades da introdução, vou entrar no desenvolvimento. Então, irmãos, eu tenho aqui 3 lições nesse texto que eu quero destacar para você, para que você confie mais no Deus que vê, que ouve e que nos defende. Número 1, o Deus que nos vê. Não, tá errado. Não soa esquisito eu falar número 1? Não soa esquisito? Então, não deve ser falado assim. Então, irmãos, eu quero aqui trazer para vocês 3 verdades baseadas neste texto. Tópico 1. Não fica esquisito falar tópico 1? Então, não fale assim. Você vai anunciar os seus tópicos em ordem, tá? Você vai anunciar nessa ordem crescente, primeiro, segundo, terceiro. Você vai anunciar assim: em primeiro lugar, o Deus que nos vê. Ou, primeiro, uma primeira lição que eu aprendo nesse texto é o Deus que nos vê. Em segundo lugar, queridos, continuando, eu aprendo também com esse texto o Deus que nos ouve. Finalmente, em terceiro lugar, eu aprendo o Deus que nos defende. Ou, primeiro, o Deus que nos vê. Segundo, meus queridos irmãos, o Deus que nos ouve. Terceiro, finalmente, o Deus que nos defende. Olha como ficou mais leve de se compreender do que falar número 1 ou tópico 1. Então, nunca fale número 1 ou tópico 1 ao anunciar os tópicos, tá? Eu só coloquei 1, 2 e 3 aqui a título de organização do esboço. Eu poderia colocar assim, ó. Primeiro. Segundo. Eu poderia colocar assim, tá? Mas isso aqui não altera. Eu não vou falar 1, 2, 3 no púlpito. Terceiro, tá? Eu poderia colocar assim. Você pode colocar assim, não tem problema nenhum. Ou em primeiro lugar, em segundo lugar, não tem problema. Não tem problema você colocar 1, 2 e 3 aqui. Contanto que você não fale em cima do púlpito, tá? Você lembre disso. Certo? Deu para entender? Então vamos voltar lá. Então, nunca anuncie o seu tópico dessa forma. Continuando aqui, olha, essa parte aqui vai exigir atenção, hein? Ó, preste atenção nessa parte aqui, porque essa parte aqui é muito importante. Muito importante. Olha só, cada tópico... Opa, apertei o caps lock e nem vi. Cada tópico precisa ter, aprenda isso daqui, explicação, ilustração e aplicação. Cada tópico precisa ter explicação, ilustração e aplicação. Thales, o que é isso, Thales? Eu não entendi nada. Eu vou te explicar. Vamos lá para o esboço. Bora lá. Bom, aqui eu vou começar a desenvolver com você os meus tópicos, tá? Preste bem atenção para você replicar isso daí na sua casa e no seu esboço.
Então aqui eu tenho os 3 tópicos. Cada um desses tópicos aqui deve ter 3 elementos principais. 3 elementos. Repita comigo, por favor. Explicação. Repita aí, explicação. Ilustração e aplicação. Se você quiser escrever isso, não tem problema. Você não vai precisar anunciar isso do púlpito. O esboço é para você, só para você ter ideia do que você vai falar no púlpito. Ó. Então vamos lá. Cada tópico tem que ter explicação, ilustração e aplicação. Tá? Cada um dos tópicos. Agora eu vou copiar isso daqui e vou vir aqui também, e vou vir aqui também. Isso aqui, para ficar melhor, eu vou dar um espaço aqui. Pronto. Cada um desses tópicos aqui deve ter isso aqui. E agora eu vou começar a desenvolver o meu tópico. E você vai aprender aí o que eu quero dizer com isso, tá? Vamos lá. Então, estou na introdução. Vou começar por aqui. Pedro está dando exortações aos cristãos perseguidos de seus dias. Meus queridos, Pedro está ensinando que Deus está vendo e ouvindo e pronto a defender os cristãos que estão sendo perseguidos. Por isso, eu quero destacar 3 pregações sobre esse Deus que nós servimos. O Deus que nos vê, que nos ouve e que nos defende. Em primeiro lugar, o Deus que nos vê. Explicação. Eu vou explicar essa afirmação. O Deus que nos vê. Eu vou explicar. Deus não é um Deus qualquer que tem olhos e não olha, ouvidos, mas não ouve. Ele nos vê a todo instante. Vou explicar e vou desenvolver. Claro que nessa explicação aqui, eu não vou escrever tudo. Lembra que eu falei que o esboço tem que ser objetivo? Então aqui eu vou escrever apenas o gancho para eu começar. Uma frase inicial que vai ser o gatilho para eu desenvolver essa explicação, tá? Eu posso desenvolver muito mais isso daqui. Só estou escrevendo para te dar o exemplo. Certo? Ó, explicação. Deus não é um Deus qualquer, que tem olhos e não olha, ouvidos e não vê. Ele nos vê a todo instante. Inclusive, sobretudo, melhor dizendo, sobretudo quando estamos sendo perseguidos. Ó, lembre-se, tá? Que nessa etapa aqui que eu estou montando o esboço, eu não estou ligando para quanta informação eu vou colocar. Tá? Na próxima aula, que é a nossa última aula, a aula 7, nós vamos trabalhar a revisão do esboço. Aí sim, nós vamos analisar o esboço, ver o que a gente acrescenta, ver o que a gente retira de informação desnecessária. Tá? Então agora, nesse momento de fazer o esboço, não fica preocupado se você está colocando muita coisa, porque na revisão é que você vai tirar. Você vai passar seu esboço a limpo. Ok? Então não perca a aula de amanhã. E para eu saber que você vai estar na aula de amanhã, que é a aula da revisão do esboço, vai aqui nos comentários e já coloca aí a sua interação dessa aula. Coloca aí. Eu não perco a aula 7 por nada. Coloca aqui embaixo nos comentários, digita aí e interage com o professor. Então vamos lá, na explicação, Deus não é um Deus qualquer, irmãos, que tem olhos e não olha, ouvidos, mas não ouve. Ele nos vê a todo instante, sobretudo quando estamos sendo perseguidos. E a sua explicação vai ser qual? Qual que é a sua mensagem? Qual que é o seu primeiro tópico? Faz aí uma explicação, rascunha aí, escreve uma explicação, explica por que você está usando esse primeiro tópico. Explica aí. Se quiser dar uma pausa, não tem problema, depois você volta, tá? Depois, eu tenho aqui a ilustração. Então, a explicação, eu expliquei o que eu afirmei no tópico, tá? Eu expliquei o que eu afirmei no tópico. Vamos supor, vou mudar de mensagem. Esquece 1 Pedro 3,12. Vamos supor que eu estou pregando sobre Davi. Só não me lembro de um texto específico agora para usar como base, mas enfim. E aí, meu primeiro tópico meus irmãos, em primeiro lugar,
eu aprendo com Davi que Davi, ele era um adorador por excelência. Esse é o meu primeiro tópico. Davi era um adorador por excelência. Explicação. Meus queridos, quando você olha para a Bíblia, você nota que Davi, ele tinha a adoração correndo nas suas veias. Nos momentos mais difíceis da vida de Davi, foram os momentos em que ele escreveu os salmos mais belos e mais lindos da Bíblia. Davi, ele era um adorador e isso chamava a atenção de Deus. Isso trazia a presença de Deus para perto de Davi, mesmo ele estando num deserto, numa caverna, mesmo ele estando sendo perseguido. Olha só a minha explicação. Eu poderia desenvolver mais, assim como você pode desenvolver mais essa sua explicação, mas claro que você não vai anotar aqui tudo palavra por palavra. Lembra que eu falei para você? São apenas as informações principais. Então a explicação eu já fiz aqui, como exemplo para você. Ilustração. Thales, o que é essa tal de ilustração? Deixa eu beber uma água aqui. Thales, o que é essa tal de ilustração? Ilustração nada mais é do que uma história, tá? Ilustração é um fato. É um fato que você pode contar, relatar, para corroborar a verdade desse tópico que você está ensinando, certo? Então aqui eu estou ensinando sobre o Deus que nos vê. E estou explicando que Deus não é um Deus qualquer, que tem olhos e não olha, ouvidos mas não ouve. Então eu estou explicando isso. Agora eu vou ilustrar, eu vou contar uma história, um relato, para confirmar isso que eu estou afirmando, para confirmar com fatos reais. Certo? Tá dando para entender? Thales, essa ilustração pode ser um testemunho pessoal? Claro que pode. Pode ser um testemunho pessoal, pode ser um relato bíblico, pode ser um testemunho de outro, da sua mãe, do seu pai, de um amigo, mas desde que ele autorize. Não vai contar testemunho dos outros sem os outros autorizar. Não vai contar fatos da vida dos outros, citar o nome dos outros em cima do púlpito sem ele autorizar. Tá? Não faça isso, é antiético isso. Então pode ser uma história fictícia, tá? Pode ser. Então aqui, eu posso, por exemplo, falar assim, Deus não é um Deus qualquer, eu tô lá na explicação. Deus não é um Deus qualquer, que tem olhos e não olha, ouvidos, mas não ouve. Ele nos vê a todo instante, sobretudo quando estamos sendo perseguidos. Aí eu posso passar para a ilustração. Opa, onde que está o cursor aqui? Certa vez, irmãos, eu estava passando por uma prova muito complicada. Eu usei ilustração da minha própria vida. Tá vendo? Ilustração da minha própria vida. E aí eu começo a contar essa história que Deus me viu, olhou para mim, teve misericórdia, me socorreu. Eu tô ilustrando o tópico. Tô contando uma história baseada e para confirmar essa afirmação. Será que tá dando para você entender? Coloca aí nos comentários. Tô entendendo, Thales. Tá dando para entender. Coloca aí para eu ficar mais tranquilo aqui com a minha metodologia. Ou poderia ser, ao invés de uma história pessoal, um relato bíblico. Eu poderia, talvez, contar a história de Agar em Gênesis 16. Em Gênesis 16, do versículo 17. Tá? Eu poderia falar de Israel no Egito, em Êxodo capítulo 3, versículo 7. E poderia usar outros exemplos. Ezequias, em 2 Reis 20, versículo 5. Certo? Eu poderia usar exemplos bíblicos. Vamos lá de novo. Deus não é um Deus qualquer, que tem olhos e não olha, ouvidos mas não ouve. Ele nos vê a todo instante, sobretudo quando estamos sendo perseguidos. E isso a Bíblia confirma para nós, queridos, por exemplo, Agar no deserto. Agar estava lá no deserto depois que fugiu de Sara, a sua patroa que havia afligido ela depois que ela concebeu de Abraão. E ela achava que estava sozinha, mas havia ali um Deus que estava vendo ela. E ela chamou aquele lugar de o Deus que me vê. E deu o nome do seu filho de Ismael. Também, queridos, aprendemos
com Israel no Egito. Em Êxodo 3, versículo 7, quando Deus está chamando Moisés para libertá-los, Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito, Moisés. Aprendemos também com Ezequias, quando ele chorou devido a uma enfermidade, pediu pela cura de Deus, e Deus manda o profeta Isaías voltar até Ezequias e dar um recado a ele, porque Deus havia visto as lágrimas de Ezequias. Aí, ilustrei com uma história bíblica, confirmando a verdade do tópico. Acredito que deu para você entender sobre ilustração. E agora, por fim, sobrou... claro, tá? Eu posso desenvolver muito mais isso daqui, tá? Eu não vou falar só o que eu estou escrevendo, não. O que eu estou escrevendo é apenas gancho para eu desenvolver o assunto. É gancho, é o trampolim para eu desenvolver. E agora vem a aplicação. O que é aplicação, Thales? Aplicação é você fazer essa verdade do tópico, essa verdade da palavra, atual e urgente e aplicável à realidade dos ouvintes. Toda pregação tem que ter aplicação. Por favor, escreva isso. Escreva isso aqui, nos comentários. Escreva aí. Escreva assim, Toda pregação, digita aí. Para agora o que você está fazendo e digita nos comentários. Toda pregação deve ter aplicação. Toda pregação deve ter aplicação. Escreva isso daí para isso ficar bem fixo na sua mente e na sua memória, tá? Escreveu aqui, agora você vai escrever no seu caderno de estudo aí, no seu caderno de anotação. Toda pregação tem que ter, ou deve ter, aplicação, tá? Aplicação é você trazer a verdade lá de trás. Olha só, eu tô falando de Pedro, eu tô falando de Agar, de Israel no Egito, de Ezequias, tá, mas e Deus? Deus me vê hoje? Essa é a pergunta que fica. Deus está me vendo hoje? Muito bom saber que ele viu Agar, viu Israel, viu Ezequias, mas e eu? Ele estava me vendo? É onde a aplicação entra. É onde a aplicação entra, tá? E a aplicação geralmente começa assim, E do mesmo modo, irmãos, ou da mesma forma, igreja, Deus tem visto o seu sofrimento, as suas lágrimas, a sua dor, e ele entrará com providência. Pronto, olha aí, isso aqui é a aplicação. Tá vendo como eu tirei o texto lá de trás, o Deus que nos vê lá de trás e fiz atual para os ouvintes hoje? Eu expliquei, ilustrei, posso ilustrar com os dois, tá? Posso contar um testemunho pessoal e também falar de exemplos bíblicos, não tem problema. Isso enriquece mais sua pregação. E apliquei. Do mesmo modo que aconteceu com Agar, do mesmo modo que aconteceu com Israel, do mesmo modo que aconteceu com Ezequias, do mesmo modo que aconteceu comigo. Deus também está te vendo. Creia, não perca a fé, não deixe de orar, de buscar ao Senhor. Deus tem visto a sua dor, Deus tem visto o seu sofrer e Ele vai entrar com providência na sua vida também. Apliquei. Isso deve haver em cada um dos meus tópicos, tá? Cada um dos meus tópicos. Vamos para o segundo? Explicação. O Deus que nos ouve. Vou explicar. Muitas vezes pensamos que estamos orando ao vazio, ao nada. Parece não. Vou colocar aqui, A impressão que temos é que Deus não está nos ouvindo, porque apesar de orarmos, a situação não muda. Expliquei. Agora eu vou ilustrar, certo? Eu vou ilustrar o que eu estou falando aqui. Por exemplo, eu posso ilustrar falando assim: irmãos, o salmista do Salmo 44 chegou a dizer para Deus acordar, porque parecia que ele estava dormindo. Posso ilustrar, eu estou ilustrando com o Salmo 44. Vamos ver isso na Bíblia comigo? Ah, Thales, que isso? O salmista falou isso mesmo? Vou te mostrar, Vou te mostrar aqui, Salmo 44,
Tá lá embaixo, ó. Aqui, ó, Salmo 44, verso 23. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre, porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. O salmista falou isso aí. Ó Deus, tu tá dormindo, meu pai, parece que você tá dormindo, que você não tá me vendo, não tá vendo a nossa opressão. Ó, tô ilustrando. Opa, não é aqui não. Tô ilustrando com o Salmo 44. Posso continuar a minha ilustração dizendo que Deus, ele ouve. Deus ouviu. Deus sempre, deixa eu corrigir aqui, Deus sempre ouviu aqueles que o buscaram. Aí eu posso dar o exemplo aqui de Israel no Egito de novo. Êxodo 2, do 23 ao 25, Deus ouviu o clamor deles. Posso dar o exemplo aqui não apenas de Israel, mas também de Josué. Em Josué 10, 12, quando ele orou e o sol parou, o rei Josafá, em 2 Crônicas 20, versículo de número 3 e 4, quando ele pede para que o Senhor o ouça, e o Senhor o ouve e o livra. Olha só os exemplos que eu tenho de que Deus ouviu o povo dele na Bíblia. Deus ouviu. E agora faltou o quê? Faltou a aplicação. Sendo assim, queridos, aquieta o teu coração. Deus tem ouvido as suas orações e no tempo certo Ele irá te responder. Apliquei. Olha aí. Será que tá dando para você entender, meu Deus do céu? Tá dando para você entender essa explicação? Vai fazendo o mesmo aí, tá? Vai criando, elaborando a sua explicação, a sua ilustração e a sua aplicação, tá? Vai escrevendo aí, porque você tá aqui para criar junto comigo. E em terceiro lugar, o terceiro tópico, o Deus que nos defende, o Deus que nos defende. Explicação. Queridos, quero falar dessa última verdade, dizendo que nós somos preciosos para Deus. Somos a sua família, o seu povo, os seus eleitos, a menina de seus olhos. Por isso ele nos defende. Aqui, para variar, já que eu dei exemplos bíblicos aqui, nessa ilustração, para ilustrar a verdade desse terceiro tópico, eu posso contar um testemunho pessoal. Vou colocar aqui meu testemunho. E posso relatar o dia que Deus me livrou de um assalto, que eu orei e Deus me deu um livramento, me deu um escape, não permitiu que eu caísse na mão do bandido. Eu posso relatar aqui, mostrando que Deus me defendeu. Posso contar uma outra situação em que Deus assumiu a minha frente e defendeu a minha reputação. Queriam manchar a minha reputação, mas Deus foi lá e defendeu e colocou tudo às claras. Mostrou que os meus adversários que queriam o meu mal, estavam enganados, estavam agindo de má fé. Posso aqui, ilustrar com testemunhos de que Deus me defendeu, me livrou. Talvez Deus já te livrou de um acidente de carro, Deus já te livrou da morte. Deus te defendeu numa causa na justiça, tá? E posso puxar aqui vários relatos e textos bíblicos também, para enriquecer o tópico de número 3. Então eu posso contar um testemunho em que Deus me defendeu de um assalto
e também me ajudou diante de acusações infundadas. Também posso fazer isso, tá? Posso destacar também 2 Timóteo, capítulo 4. Eu só não me lembro o versículo, mas vamos buscar aqui agora. Eu quero usar como referência porque cai como uma luva para o que eu tô falando aqui. Cadê? Ó, 2 Timóteo 4,16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Ou seja, Deus me defendeu, ninguém estava aqui para me ajudar na minha defesa, mas Deus esteve comigo e me guardou da boca do leão. 2 Timóteo 4, versículo 16 e 17. E eu vou colocar aqui, 16 a 17. Pronto, minha ilustração está aqui. Posso usar nesse terceiro tópico. Poderia enriquecer ainda mais, tá? Mas quero deixar apenas isso. E a aplicação. Eu não sei qual situação você tem vivido. Calúnias, difamações, perseguições como os destinatários de Pedro. Fique em paz, Deus está se levantando a seu favor para te defender. Pronto, minha aplicação do tópico 3. E aí, difícil ou fácil? Fiz aqui, ó, os 3 tópicos, tá? Modelo aqui de 3 tópicos. Claro que se fosse uma pregação para eu ministrar, eu faria aqui com mais detalhamento, tá? Eu mudaria algumas coisas aqui, só para você entender como que funciona estes 3 elementos dos tópicos. O Deus que nos ouve, explicação, ilustração e aplicação, explicação, ilustração e aplicação, explicação, ilustração e aplicação nos 3. Thales, eu preciso escrever isso aqui no tópico? No início, pode sim, só para você ter um guia no seu esboço. Tá? Eu posso escrever isso no esboço? Pode, para você servir de guia. Depois, quando você for aprendendo, você pode tirar isso daqui, tá? Porque você já saberá qual parte é explicação, qual parte é ilustração e qual parte é explicação, ilustração e aplicação, tá? Você pode tirar. Mas eu aconselho que você, nesses seus primeiros esboços, você use sim para você saber onde está cada parte e o que você deve dizer em cada tópico. Deu para entender? Então vamos voltar lá para o ensinamento. Então cada tópico deve ter explicação, ilustração e aplicação. E uma última coisa aqui sobre o desenvolvimento é que o desenvolvimento deve ter, no mínimo, 2 tópicos e eu aconselho que tenha no máximo 5, tá? Não cometa o erro que eu já cometi na minha vida, na minha caminhada ministerial, nas minhas primeiras pregações, por exemplo, fazer 7 verdades sobre José. 10 verdades, meu Deus do céu, ninguém aguenta. No mínimo 2 tópicos e no máximo 5. Tá? Lembra que você deve encaixar sua pregação dentro do tempo que te fornecerem. Então não dá para falar de 10 coisas, 12 coisas, 15 coisas, não dá. Tá? Então, no mínimo 2, no máximo 5. No meu caso aqui eu tenho 3 tópicos. Eu tenho 3, tá dentro da média. Tá? Ó, 3 tópicos. Então veja aí o seu texto, depende muito do texto, das verdades que você encontra nesse texto, tá? Então, no mínimo 2, no máximo 5. Não passe dessa regra. É um conselho meu, né? Agora, se você quiser obedecer essa regra, eu falo para o seu bem. Não passe dessa regra. Bom, aqui então nós terminamos o quê? O desenvolvimento. Falamos aqui então sobre o desenvolvimento da pregação. E se ficou alguma dúvida, dá para você voltar, assistir alguma parte que ficou um pouco confusa para você. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Tá? Eu quero responder suas dúvidas, mas vocês precisam deixar dúvidas aqui. Não tenha vergonha, não existe dúvida boba.
tá? Então, escreva aí se ficou alguma dúvida para você. Acredito que ficou bem claro aqui essa questão sobre o tópico e expliquei para você como montar, como deve ser estruturado. Ó, tá tudo aqui no exemplo. Certo? Tudo bem por aí? E aproveitar esse momento, antes de aprendermos aqui sobre a conclusão, que se você quiser aprender muito, muito e muito mais, dentro da minha super aula Destravando a Minha Pregação, eu ensino tudo isso em muito mais detalhes, tá? Tá muito mais rica a super aula, certo? Tá aqui no primeiro link da descrição. Ela custa R$ 197, mas para você que está aqui comigo neste curso, ela vai sair por R$ 47,00 à vista. E dá para você parcelar, aparece no cartão, tá bom? Então, faça um investimento aí, está com R$ 150,00 de desconto para facilitar a sua inscrição. Primeiro link aqui da descrição e também vai estar no primeiro comentário fixado. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E lembrando, quem faz a super aula, alunos que fazem a super aula, no final dela, quando montam o seu esboço, tem a oportunidade de mandar para mim o esboço em PDF, em algum arquivo, mandar no meu WhatsApp para eu avaliar e falar se tem que fazer correções, se está certo, se está errado. Já pensou você ter aí o meu acompanhamento, vendo o seu esboço, como que ele ficou? Só alunos da super aula têm esse privilégio. Então, já se inscreva aí abaixo com R$ 150,00 de desconto. 2. Conclusão. Vamos então falar da conclusão agora. Vamos lá, destaquei algumas coisas aqui para você. Para quem não sabe o que é conclusão, né? Tem pregador que não sabe o que é conclusão, não. Ele é difícil de concluir. É o ato de concluir, tá? Conclusão é isso. Todo discurso tem que ter um fim. Essa aula, por exemplo, não sei quanto tempo está dando. Pelo relógio aqui do computador, deve estar dando aí perto de 1 hora até então de aula. Mas ela vai ter que ter um fim, eu vou ter que concluir, eu vou ter que passar para a conclusão uma hora ou outra. Em qualquer discurso, e na pregação não é diferente. Ela tem um começo, ela é um discurso religioso. Tem um começo, tem um desenvolvimento e tem um fim. E agora eu vou falar para você como você conclui bem a sua pregação e conclui da melhor forma. Então, conclusão é o ato de concluir. Ok? Olha só que interessante isso daqui que eu destaquei para você. Não adianta começar bem, desenvolver bem, mas não saber concluir. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu já ouvi muitas pregações assim. Pensa em pregações que eu já ouvi, que são assim, pregações muito boas, que o pregador começou da melhor forma, prendendo a atenção dos ouvintes. Ele desenvolveu muito bem, era aquela pregação gostosa de ouvir, sabe aquela pregação que fala na alma. Você fala assim, meu Deus do céu, que pregação maravilhosa. Só que de repente, quando o pregador podia terminar e deixar aquele fogo, sabe, na igreja, aquele fogo nos ouvintes, os ouvintes assimilaram a mensagem, era só concluir. Não. O pregador continua e estica chiclete e enche linguiça e os ouvintes começam a ficar enfadados e passa da hora e nada de terminar e meu Deus do céu, quando é que ele vai terminar? Os ouvintes param de prestar atenção na mensagem e começam a murmurar. Ele colocou toda a pregação a perder por causa da sua falta de habilidade em terminar na hora certa. E um pregador precisa saber terminar a sua pregação. Chega, ele fala dentro do seu coração assim, opa, hora de eu concluir, hora de eu parar. Se o pregador não sabe a hora que ele deve parar, ele coloca a pregação dele a perder e foi o que aconteceu já em algumas pregações que eu ouvi e presenciei. Tava muito boa, mas o pregador jogou tudo por água abaixo por não saber terminar. Então não adianta começar bem, desenvolver bem, mas não saber concluir, tá? Uma outra coisa que eu quero destacar é que a conclusão, ela deve ser breve. Lembra que eu falei isso na introdução? Eu falei isso aí com você quando eu falei sobre a introdução. Mais ou menos 5 minutos, tá? Mais ou menos 5 minutos de conclusão. Então, numa pregação de meia hora, de 30 minutos, 5 minutos, introdução. 20 minutos, o desenvolvimento da mensagem, 5 minutos, a conclusão. Então, a conclusão não deve ser longa. Meu Deus do céu!
Tem pregador que ele, além de não saber concluir, ele ainda coloca a igreja de pé. Meus irmãos, por favor, se coloque de pé, eu estou terminando. Aí você fala, bom, ele vai fazer um resumão, 1 minuto, vai fechar e vai orar com a igreja e entregar o microfone. Não. O camarada começa a repregar tudo de novo e a igreja de pé, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e você fica se perguntando, meu Deus, por que é que essa bênção desse pregador colocou as pessoas de pé para ficar pregando de novo? Você já presenciou isso? Será que você já passou por isso também? Thales, eu já presenciei isso, o pregador colocar a igreja de pé e não terminar, mas não concluir de jeito nenhum. Conta aqui pra mim nos comentários. Thales, já presenciei. Thales, já passei por isso também. Compartilhe aí se você já viveu essa experiência também. Isso é horrível, você não deve fazer isso, pelo amor de Deus. Você que é meu aluno, não. Não faça isso porque eu tô te ensinando, tá? Não faça. Então a conclusão deve ser breve, certo? Deve ser breve, 5 minutos. É arrematar tudo e entregar o microfone. Vamos continuar. Outra coisa é... Olha isso daqui. Meu amigo e minha amiga prometeu que vai terminar. Termine. Prometeu que vai terminar. Meus irmãos, estou caminhando para o fim. Meus irmãos, concluindo. Meus irmãos, mais 5 minutos e eu termino. E o pregador não termina. Passa 10 minutos, 15 minutos. Agora sim eu estou terminando. Aí você fala, bom, agora vai. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Não, agora sim eu vou terminar. 5 minutos, 10 minutos. Meu Deus, falou que vai terminar, então termina. Ou então não fala. Não fala que vai terminar. É melhor não falar que vai terminar e não gerar expectativa nos ouvintes do que falar que vai terminar e frustrar os ouvintes, tá? E eu trouxe aqui uma frase do Gilton Moraes. Estou aqui com um livro aqui do Gilton Moraes. E eu trouxe uma frase aqui que eu achei muito interessante e que eu quero escrevê-la para você, aproveitando aqui essa ocasião e esse ensejo. Olha só. Saber terminar no tempo certo, olha que interessante, é uma arte que o pregador precisa dominar. Olha essa frase que interessante. Por melhor que seja o seu sermão, a parte mais ansiosamente aguardada pelos ouvintes é a conclusão. Tá? Olha isso. Deixa, pelo amor de Deus, essa frase penetrar no seu coração e achar morada aí, tá? Do reverendo Gilton Moraes, um dos maiores escritores sobre pregação do Brasil. Ô Word, dá pra deixar eu escrever heavy? Ô Glória, o abençoado que não quer deixar eu escrever heavy. Eu quero escrever heavy e dar espaço. Aí, reverendo Gilton Moraes. Deixa essa frase entrar no seu coração. Ó. Saber terminar no tempo certo é uma arte que o pregador precisa dominar. Por melhor que seja o seu sermão, a parte mais ansiosamente aguardada pelos ouvintes é a conclusão. É isso mesmo, você começou a pregar, o que os ouvintes mais querem é que você entregue o microfone. Eu sei que é dura essa verdade, mas é verdade. Eu sei que é dura essa verdade, mas é verdade. Os ouvintes, a parte que eles mais aguardam é o término do culto. Tá? Então, saiba concluir. Um pregador amado é um pregador que sabe concluir bem. Ele sabe concluir bem. Deixa eu colocar em itálico isso daqui. Deu para entender? Vamos continuar então? Acredito que você entendeu. É o momento, a conclusão, é o momento de, olha só isso daqui, arrematar tudo
e partir para o apelo. É isso mesmo. Então, a conclusão é o momento de você arrematar tudo, todo o ensinamento da pregação que você passou para os ouvintes e lançar a eles o apelo. Sim, o apelo, ele deve ser o clímax da conclusão. Ele deve ser o ápice da conclusão. Você conclui e amarra com um apelo. Você conclui e arremata com um apelo. Certo? Deu para entender? Eu já vou te mostrar isso aqui na prática lá no meu esboço, tá bom? Já vou te mostrar isso no esboço. Então, na conclusão deve estar incluída o apelo, até porque você chama os ouvintes a quê? A uma decisão. Toda pregação deve ter apelo, seja para os não crentes aceitarem Jesus, sejam para os crentes assumirem um compromisso maior com Cristo, tá? E aí, o seu apelo deve estar de acordo com o seu objetivo. No meu caso, o meu objetivo é devocional. Então eu vou chamar os ouvintes a confiarem mais em Deus, chamar os ouvintes a clamarem ao Senhor, a confiar que Ele os escuta, que Ele os defende. Eu sempre, em toda a pregação, devo chamar os ouvintes a uma decisão, a colocar em prática o que eles ouviram. Eu faço isso no apelo. Então não conclua e simplesmente entregue o microfone. Entregue o microfone depois de ter feito um apelo aos seus ouvintes. Vamos continuar. Quero destacar aqui também que, olha só que interessante isso daqui, ó. Use como gancho para a conclusão as seguintes expressões. Olha que interessante isso daqui. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim para mim, Thales, eu não sei concluir. Thales, eu não sei fazer uma conclusão. Me ajuda. Eu sei pregar, mas não sei fechar a mensagem, não sei fazer o fechamento da mensagem. Me ajuda, Thales. E eu sempre ensino isso daqui, tá? Sempre ensino isso daqui, que eu vou ensinar para você. Quer aprender a concluir? Sempre comece com expressões como essas daqui que eu vou passar para você. Thales, quais expressões? Primeira delas. Portanto, irmãos, é uma primeira expressão. Portanto, irmãos, como vimos até aqui, Deus é um Deus de misericórdia e de amor. Portanto, irmãos, vimos nessa mensagem que Deus é um Deus que requer de nós santidade. Portanto, irmãos, vamos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Olha como esse portanto, ele nos traz automaticamente para a conclusão, para o término, para o fim. Outra coisa, você pode usar a expressão também, sendo assim, igreja. Então, terminou lá o terceiro tópico, o quinto tópico, enfim, não sei quantos tópicos vai ter sua pregação. Mas terminou o último tópico, sendo assim, igreja, Deus quer de nós mais obediência. Deus quer de nós uma vida entregue a Ele totalmente sem reservas. Sendo assim, Deus é um Deus que ouve a sua oração. Não temas, não se aflija. Sendo assim, amemos uns aos outros de todo o coração. Olha só como esse sendo assim, que é uma variação do portanto, nos ajuda a concluir. Próximo. Posso também destacar da mesma forma, assim, ó. Não, esse aqui, ó. Como vimos, irmãos, Deus é um Deus que responde oração. Como vimos, irmãos, devemos amar uns aos outros. Uma próxima. Desse modo, tá? São várias que a gente pode usar como expressões de conclusão. Portanto, sendo assim, como vimos, desse modo, dessa forma, caminhando para o fim, mas caminhou para o fim, encerre, tá? Finalize. Caminhando para o fim, irmãos, vimos aqui que Deus é um Deus de misericórdia e de amor. Caminhando para o fim, irmãos, vimos que a única forma de ir para o céu é aceitando a Cristo como Salvador. Então entregue a vida a Cristo como Salvador nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Tá vendo aqui? Use então essas expressões para você entrar na conclusão e concluir da maneira certa. Ok? Deu para entender aqui sobre a conclusão? Ficou alguma dúvida?
Então agora a gente vai lá para o meu esboço e vamos fazer isso na prática e na prática. Que aqui é tudo assim, é na prática. Conclusão. Então aqui eu falei sobre o que mesmo? Introduzi, explicando um pouco do contexto de 1 Pedro capítulo 2 e 3. Meu tema, o Deus que nos vê, nos ouve e nos defende. 1 Pedro 3,12, ocasião culto público, objetivo devocional. Primeiro tópico, Deus que nos vê, tal. Segundo tópico, Deus que nos ouve. Terceiro tópico, Deus que nos defende. Conclusão, portanto, meus amados irmãos, não importa a perseguição que você está passando ou venha a passar. Você tem um Deus que te vê, que te ouve, que te defende. Confie nele de todo o coração nesta noite. Ele não vai te desamparar. Minha conclusão, lembra que eu falei que toda conclusão deve terminar num apelo? Por favor, aqueles que podem, se coloquem de pé. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que desejam uma oração especial para que sua fé nesse Deus que te vê, que te ouve e que te defende seja fortalecida. Pronto, fiz um apelo. Minha conclusão. Portanto, meus amados irmãos, não me importa a perseguição que você está passando ou venha passar. Você tem um Deus que te vê, que te ouve, que te defende. Confie nele de todo o coração nesta noite. Ele não vai te desamparar. Por favor, aqueles que podem, se coloquem de pé. Vou colocar isso aqui entre parênteses. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que desejam uma oração especial para que sua fé nesse Deus que te vê, que te ouve, que te defende seja fortalecida. E aí, vou encerrar orando e vou agradecer minha oportunidade e encerrar. Olha só, um esboço com tema, texto, ocasião, objetivo, introdução, 3 tópicos com explicação, ilustração e aplicação cada um e minha conclusão. Está feito então o meu esboço, mas eu quero saber do seu esboço. Como é que está o seu esboço aí? Agora chegou a hora de você colocar o seu esboço em prática, de você replicar tudo que eu ensinei aqui, certo? Tudo que eu ensinei aqui. Thales, mas você não usou as informações do seu rascunho. Na próxima aula, tá? Na última aula, que a gente vai falar sobre revisão do esboço, eu vou dar uma olhada nas minhas anotações, vou ver se alguma dessas anotações vai entrar no meu esboço, se não vai. Tudo isso eu vou ver na revisão, tá bom? Mas agora é com você. É hora de desenvolver, criar os tópicos, cada um com explicação, ilustração e aplicação, e depois arrematar na sua conclusão, finalizando com um apelo. Esse é o seu dever de casa. E se você vai fazê-lo, vai aqui nos comentários e coloca aí, por favor, nos comentários assim: eu farei o desenvolvimento e a conclusão. Ou pode colocar também: eu concluirei o meu esboço. Coloca aqui nos comentários e eu vou saber que você tá fechado comigo, tá comprometido em terminar este curso grátis com seu esboço completo. Talvez vai ser seu primeiro esboço de pregação e você tá fazendo diretamente comigo aqui. Então, faça, coloque em prática, não seja apenas um espectador dessa aula. Pratique, rabisque, rascunhe, esboce, erre, faça de novo, mas aprenda a fazer esboço de pregação. Isso fará toda a diferença na sua vida e no seu ministério. E olha só, não falte a aula de amanhã.
Amanhã é a última aula e é importante, é imprescindível que você esteja aqui comigo para você aprender os retoques finais, a finalização do seu esboço para você usá-lo na sua pregação. Deixa o seu gostei aí, se você ainda não é um inscrito, se inscreva nesse canal, não esqueça de compartilhar este curso com outros amigos e se você quer se aprofundar muito mais, tem a super aula aqui no primeiro link da descrição e vai estar também no primeiro comentário fixado. Certo? Até amanhã na nossa última aula, ou até a próxima aula, se ela já estiver por aqui, ela vai aparecer. E eu tenho certeza que vai ser uma aula muito especial, repleta de surpresas. Então não falte, já coloque aí no despertador para você não se esquecer. Até lá, Deus te abençoe e um grande abraço. Tchau!